Então, como eu disse ainda há pouco, essa decisão ela tem que ser uma decisão que apresente uma fundamentação completa, né? Ou seja, né, uma decisão em que deve ser respeitado o princípio do contraditório. Uma decisão onde deve ter ocorrido baseada, né, num diálogo entre as partes, baseado num diálogo entre as partes e o juiz. Né? O juiz ele deve se deixar influenciar pelos argumentos trazidos pelas partes e ele deve responder a esses argumentos para que ele possa dar uma decisão plenamente justificada. Né? Conforme os senhores já aprenderam, o precedente ele até pode ser vinculante, mas ele pode deixar de ser aplicado. Né? Se o juiz, por exemplo, perceber que as circunstâncias fáticas do caso que ele está julgando, né, não guardam relação com as circunstâncias fáticas do caso que gerou o precedente. Então, uma decisão que deixa de aplicar um precedente tem que ser uma decisão que traz uma justificação completa. E não só, né, a decisão que aplica o precedente também tem que ser uma decisão, né, plenamente justificada. Né? O juiz ele deve, né, demonstrar na sua decisão, na decisão em que ele está aplicando o precedente, né, o que estudou o precedente. Então ele deve identificar as circunstâncias fáticas, né, ele tem que analisar a fundamentação determinante, ele tem que separar, né, os fundamentos secundários que não interessam num determinado momento, né, para demonstrar, né, por que aquele entendimento do caso precedente, aquela orientação, pode ser aplicada para a solução do caso que ele está julgando agora. Então, senhores, né, aplicar um precedente não é simplesmente, né, copiar a decisão judicial anterior. Seria muito fácil, né, você copiar a decisão anterior. Né, isso seria muito fácil, não é isso. Né? Então, né, a aplicação de um precedente ou a não aplicação de um precedente exige um esforço argumentativo muito grande, muito maior do que simplesmente você copiar a decisão anterior. Então você tem que demonstrar, né, com argumentos, né, por que você está aplicando o entendimento da decisão que precede na decisão, né, do caso que você está julgando atualmente. No artigo 927, continuando, nós temos a lista dos precedentes obrigatórios ou dos enunciados de súmulas vinculantes, né, das decisões vinculantes, dos precedentes vinculantes. Então ali, no 927, o legislador ele listou, né, os precedentes judiciais obrigatórios, né, que geram tanto uma eficácia vinculante horizontal, como também geram uma eficácia vinculante vertical. Né? Explicando para os senhores, vamos pegar um enunciado de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ele gera tanto uma eficácia vinculante horizontal, significando dizer que o Supremo Tribunal Federal é obrigado a seguir aquela orientação, ele se submete àquele enunciado de súmula, como também ele gera uma eficácia vinculante vertical. Né? Todos os tribunais inferiores são obrigados a seguir aquela orientação. Mas como eu falei para vocês num passado recente, né, os precedentes não são somente aqueles que... Não existem precedentes somente com eficácia vinculante, né, horizontal e vertical. Existem aqueles precedentes com eficácia persuasiva. Nesse caso, o tribunal ele não é obrigado a seguir aquela orientação. O julgador não é obrigado a seguir aquela orientação. Mas no momento em que ele aplica aquele precedente persuasivo, ele entendeu que a solução encontrada naquele precedente é uma solução adequada para o seu caso.
né? Aqui no 927 nós constatamos o que eu falei para os senhores, né? Aqui no 927 o legislador pegou todos aqueles conceitos de precedente, enunciado de súmula, jurisprudência e misturou. Mas nós já aprendemos que são conceitos diferentes, né? São conceitos que possuem diferenças fundamentais grandes. Mas aqui todos esses conceitos foram misturados. Eu já fiz duas indicações de leitura, né? Um texto do professor Michele Tarufo e outro texto, aquela obra, né, clássica sobre precedentes no direito brasileiro, do professor José Rogério Cruz e Tucci. Vou fazer mais duas indicações de leitura que eu acho fundamentais, né? O valor vinculante dos precedentes, do professor Hermes Zanetti Júnior, e Precedentes no Brasil, do Luiz Guilherme Marinoni. A partir da leitura dessas duas obras, os senhores vão entender por que nós devemos seguir o sistema de precedentes. Os senhores vão entender por que o sistema de precedentes não é próprio apenas do sistema do common law. Por que o sistema de precedentes também é adequado para o sistema do civil law. A partir da leitura, né, dessas duas obras, os senhores constatarão que não é mais admissível atualmente um sistema judicial estanque. Os senhores perceberão que hoje nós verificamos a influência da legislação escrita, que é própria do sistema do common law, no sistema própria do sistema do civil law, no sistema do common law. A partir da leitura, né, dessas obras, nós constataremos a influência da força das decisões judiciais, que é própria do sistema do common law, no civil law. Isso tudo devido à globalização. Então, as características desses sistemas, atualmente, elas se misturam, né? Então, há uma comunicação entre esses dois sistemas, né, do civil law, que é o nosso, com o common law, né, e respostas são buscadas nesses sistemas para a resolução dos problemas que surgem. Finalizando o nosso tema, no artigo 926, o CPC estabeleceu, né, deveres para os tribunais. Eu posso dizer para vocês que a observância desses deveres ela é fundamental para o fortalecimento do sistema das decisões judiciais. Então, um dever imposto pelo novo CPC aos tribunais é o de uniformização da jurisprudência. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque existem divergências sérias, né, mesmo entre câmaras ou turmas do mesmo tribunal. E aí o jurisdicionado ele fica sem saber qual a resposta que o Poder Judiciário vai apresentar para o seu caso. Ele não tem condições de antever qual a resposta que o Judiciário vai dar como solução para o problema que ele está vivendo. Então, além da uniformização, um dever imposto aos tribunais é no sentido de que a sua jurisprudência seja uma jurisprudência íntegra, seja uma jurisprudência coerente, seja uma jurisprudência estável. No parágrafo 1º, o CPC impõe ao tribunal o dever de editar súmulas, a respeito dos seus entendimentos predominantes. E no parágrafo 2º, finalizando, ele impõe o dever de que essas súmulas digam respeito às circunstâncias fáticas que a geraram, sendo vedado ao tribunal, nesse enunciado de súmula, se referir a fatos que não fazem parte dos precedentes, das decisões, dos precedentes que originaram aquele entendimento dominante. Um grande abraço e tudo de bom para vocês. Amanhã nós iniciamos o estudo da Teoria Geral dos Recursos.